E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai implementar dentro da nossa aplicação, que é a nossa API de gerenciamento de vagas de emprego, uma nova rota que vai ser a rota responsável por cadastrar uma nova skill. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução a desenvolvimento de APIs com Django e Django REST Framework, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para a playlist completa com todos os vídeos publicados até o momento. Além disso, também vai ter ali o link para o repositório do Git, onde a gente vai ter ali todo o código-fonte disponibilizado e desenvolvido até o momento dos vídeos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já estou com o meu VS Code aberto e basicamente o que a gente vai ter, nós vamos trabalhar na mesma rota, que é aquela rota /API/skills, só que agora eu vou esperar receber uma requisição com o verbo post. E no corpo dessa requisição, o cliente que estiver consumindo a nossa API vai enviar um JSON com os dados da skill a ser cadastrada, no caso o name dessa skill. Basicamente o que a gente vai ter que fazer? Pegar esses dados da requisição, transformar isso em uma instância da minha classe de skill, salvar ela dentro do banco de dados e retornar uma resposta com os dados dessa skill já cadastrada. E caso haja algum tipo de erro de validação, eu não vou realizar esse cadastro, e informar para o usuário, para o cliente ali, HTTP, quais foram os erros de validação que ocorreram, beleza? Então aqui é o seguinte, vamos aqui em skills, views.py. Então a gente vai continuar trabalhando na nossa classe skillListView, até porque uma classe de API View ela vai estar diretamente relacionada a uma mesma rota. Então a rota que a gente vai trabalhar é a mesma, que vai mudar apenas o verbo HTTP utilizado. Tá? Então eu vou criar aqui um novo método chamado de post, porque agora eu quero trabalhar com o verbo HTTP post. Vou receber aqui o self e a request. Então basicamente o que eu vou precisar fazer é o seguinte, eu vou precisar criar uma nova instância do meu serializer. Então, vou chamar aqui uma variável de serializer. Serializer vai ser igual ao meu skill serializer. E na inicialização desse skill serializer, eu vou passar aqui o atributo data como sendo o meu request.data. Esse data aqui da request vai conter justamente os dados, o JSON que foi enviado no corpo da requisição, beleza? E aí eu posso fazer a seguinte verificação. If serializer.isValid, ou seja, se o meu serializer, os dados que eu passei para dentro desse serializer estiver válido, eu quero salvar isso no banco. Então eu posso chamar aqui o meu serializer.save. E aí, uma vez que eu salvei esse serializer, basicamente o que ele vai fazer é pegar ali o skill que ele gerou e salvar ela no banco de dados, eu vou retornar uma resposta, então response, passando o meu serializer.data, os dados ali da skill atualizada. E caso esse if aqui não seja verdadeiro, ou seja, os dados estejam inválidos, eu vou retornar uma resposta, então return response, com o meu serializer.errors. Então eu consigo pegar os erros de validação a partir dessa propriedade errors do meu serializer. Tá? E basicamente é isso que a gente precisa fazer aqui para essa nova funcionalidade da nossa view, tá? Eu não preciso atualizar a URL, porque a URL é a mesma, eu estou utilizando a mesma view, agora a gente só precisa testar o seu funcionamento. E aí, tá gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinub é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinub você vai aprender as principais linguagens e tecnologias atuais, tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição e vem estudar com a gente. Então vou abrir aqui o terminal, executar Python, manage.py, run server. Beleza. Vamos aqui em HTTP, skills.htp, e aqui, ao utilizar o REST Client, quando eu quero colocar uma outra requisição, eu preciso dar um Enter, colocar 3 cerquilhas e separar aqui com mais outro Enter, tá? E aí eu posso escrever a minha nova requisição. Então eu vou ter uma requisição com o verbo post, novamente para HTTP, /localhost, 8000/API/skills. Como eu quero enviar um dado no corpo da requisição, eu preciso passar um cabeçalho, um header HTTP, dizendo qual o tipo do conteúdo que vai estar no corpo dessa requisição. Então eu passo um header chamado de content type, content-type, Qual que é o tipo desse conteúdo? Vai ser uma application /JSON. Separo o cabeçalho
e o corpo através de um enter, e aqui eu já posso colocar o corpo da requisição. Então vai ser um JSON, então abro chaves, vou passar aqui o name, e eu vou passar como valor PHP, por exemplo. Então posso clicar aqui ó, em Send Request, ele vai fazer a requisição, então veja que eu tive um retorno 200 ok, né? Ela foi processada corretamente, e aqui no corpo eu tive justamente os dados que foram cadastrados, né? A skill atualizada, retornando já o seu ID, que foi gerado no momento do seu cadastro, e o name que eu passei, beleza? Então vamos testar um caso de erro, né? Então eu quero colocar aqui, por exemplo, mais de 50 caracteres, por exemplo. Então eu posso copiar aqui PHP e colar ele várias vezes, né? Para ficar uma string gigantesca. Se eu enviar um send request, veja que eu tive um 200 ok, dizendo que ela foi processada com sucesso, isso aqui não está muito certo ainda, mas veja que aqui na resposta eu tive um name, e nele eu tenho um array com os erros que aconteceram, né? Certifique-se de que esse campo não tenha mais de 50 caracteres. Se eu passar aqui, por exemplo, um null, né, um valor nulo, né, um send request, ele também vai dar um erro dizendo que esse campo não pode ser nulo, né? Então isso aqui já está funcionando. Porém, e se eu passar uma string vazia, será que ele deixa? Vamos testar. Então, ele também diz aqui que esse campo não pode ser em branco. E de onde é que está vindo essas validações, né? O próprio Serializer, ele tem como responsabilidade não só fazer o processo de serialização e deserialização, mas também o processo de validação. No nosso caso, a gente está utilizando um Model Serializer. Então, ele vai observar para todas as regras que forem definidas dentro do modelo. O nosso modelo de skill, ele tem como seu name um char field com um max length de 50. Então, ele já vai ter uma validação aqui dizendo que ele só suporta no máximo 50 caracteres. Além disso, o próprio char field, ele vai ter o nosso campo unique e o campo blank definidos por padrão como false. Então, ele nem vai aceitar, perdão, unique não, o blank e o null. Então, ele não vai aceitar nem valores em branco, no caso uma string vazia, e nem valores nulos, né? Isso a gente conseguiu testar. Então, todas essas validações já estão sendo aplicadas pelo próprio Serializer. Então, no Django REST Framework, o Serializer ele passa a ter duas responsabilidades. No caso, o processo de serialização e deserialização dos dados, né? Transformar ali uma instância da classe Python em JSON e do JSON em uma instância de classe Python, mas também ele é responsável pelo processo de validação dos dados que são colocados ali dentro da nossa aplicação a partir da sua request, né? Beleza, mas aqui a gente tem alguns ajustes para fazer. Primeiro que, quando eu tenho um erro de validação, o meu status code está vindo como 200 ok. Isso aqui não é correto dentro dos princípios de um desenvolvimento de uma API REST, tá? Esse status code, ele tem que ser utilizado de forma correta para a gente devolver ele para o cliente que está consumindo e ele ter ideia do que aconteceu de fato durante o processo da sua request. Porque assim, 200 ok infere dizer que a requisição foi processada com sucesso, mas não é bem verdade. Houve erro no momento de processar essa requisição porque os dados enviados estão inválidos. O mais correto aqui seria utilizar um status code chamado, que é o número 400, que quer dizer bad request, ou seja, o cliente, né, quem fez a requisição, fez uma requisição de maneira incorreta. Então, como é que eu consigo definir isso? Se a gente for ver aqui dentro da classe response, nós temos no seu construtor a possibilidade de passar o status code, né, o status aqui. Então, eu posso passar aqui como segundo argumento, no caso de erro de validação, né, aqui nesse último return, o status como sendo 400. Agora, olha só, voltando aqui no meu skills.htp, fazendo novamente essa requisição inválida, agora sim o meu status code é 400, bad request. Além disso, a gente também pode melhorar o caso de sucesso. Por padrão, quando eu crio apenas uma response, o status vai ser definido como 200, ok? Porém, a gente tem um status code específico para quando algo novo é criado dentro da aplicação, que é o status 201, quer dizer created. Então, eu também vou passar ele aqui, status 201. Feito isso, volto aqui no meu skills.htp, vou cadastrar aqui uma nova skill chamada de Laravel, vou dar um send request, agora sim eu tenho 201 created, quer dizer, a sua requisição foi processada com sucesso e um novo recurso, né, uma nova entidade foi criada ali dentro da aplicação. Para finalizar, a gente também pode utilizar algumas coisas específicas do próprio REST Framework para definir esse status code, tá? Então, olha só, eu vou importar aqui de from REST Framework, import status, tá? Esse status aqui, na verdade, o que eu tenho dentro dele
São alguns métodos auxiliares, né, para eu verificar qual tipo de status code, né, se um determinado status code ele é de informação, se ele é de sucesso, se ele é de redirect, se ele é um client erro ou se ele é um server erro, mas ele possui várias constantes aqui para cada um dos possíveis status codes definido na especificação do HTTP. Então, em vez de eu passar aqui diretamente o número 201, eu posso passar aqui status.http 201 created, 201 created, e aqui status http 400 bad request. Fica um pouco mais verboso, verdade, porém o código ele fica um pouco mais claro de ser entendido, né? Não fica aquele número aqui solto, que inclusive não é considerado uma boa prática você deixar números soltos dentro do seu código. Isso é o que a gente chama de code smell, e inclusive tem um nome específico para isso chamado de magic numbers, né? São números mágicos ali jogados no meio do código. Então vale mais a pena você utilizar aqui constantes que possuam nomes mais descritivos para o que aquele número significa. Então aquele número 201, na real, ele significa que é o status code 201 created, né? O 400 é o status code HTTP 400, que quer dizer bad request. Então o código ele fica mais legível, apesar de também ficar um pouco mais verboso, tá? Feito isso, olha só, a gente pode voltar aqui só para testar, de fato, para ver se está funcionando. Então, vou mudar aqui de Laravel para, por exemplo, .NET, send request, tá aqui, de set, .NET, status 201 created, e se eu passar aqui um valor em branco, né, para dar um erro de validação, vou ter o 400 bad request. Beleza, por último, a gente pode também dar uma melhorada ainda mais dentro desse post, tá? Bem legal aqui que é o seguinte, esse método isValid, se eu entrar dentro dele, a gente consegue ver que a definição desse método, a gente tem uma opção chamada de raseException, e ela é definida por padrão como falso. Ou seja, por padrão, quando eu chamo aqui o isValid, ele vai me retornar um booleano, true ou false, dizendo se a validação passou ou não, e eu vou ter que lidar com o processo de caso a validação não tenha passado. Porém, se eu passar esse raseException como true, ele, ao invés de retornar um booleano, ele vai lançar uma exceção de bad request por conta própria. E aí eu consigo tirar um pouco aqui dessa indentação utilizando o if, tá? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Em vez de passar aqui um if, eu posso chamar diretamente serializer.isValid com o raseException igual a true. Então, ou seja, se houver erro de validação, eu quero que você lance uma exceção. Se a exceção não for lançada, quer dizer que o dado está válido, então ele já pode fazer um serializer.save e depois ele já faz um return do meu response. E aqui essa última linha de código ela se torna desnecessária, tá? Aqui eu também tenho que tirar esses dois pontos que não precisam mais e pronto, né? O código aqui dentro do meu método post, ele já fica inclusive mais limpo e mais fácil de ser lido, tá? Então cria o meu serializer com os dados que estão vindo da request, valida, se houver um erro de validação já lança uma exceção, se passar, salva os dados no banco e retorna uma resposta com os dados que foram cadastrados, utilizando o status code 201 created, né? Vamos testar isso. Vou até parar a aplicação e executar de novo só para a gente ter certeza. Olha só, vamos aqui em skill.htp, vou salvar aqui, por exemplo, o asp.net, send request, 201 created, comportamento continua o mesmo, e se eu passar aqui um valor inválido, send request, 400 bad request, e tá aqui, name, esse campo não pode ser branco, né? Então tudo continua funcionando igual, só que agora o código está até bem mais legível e mais fácil aqui de ser entendido e de prestar manutenção dentro desse código, beleza? Então veja que o Django REST Framework facilita bastante a nossa vida, porque o Skill Serializer, uma vez que ele é criado, né, o nosso Serializer, uma vez que ele é criado, ele vai lidar tanto aí com o processo de serializar os dados, deserializar os dados, trabalhar com a validação e inclusive a gente chama ele para salvar os dados ali que foram serializados na aplicação, beleza? Então é isso, agora a gente já tem a nossa implementação feita aqui da rota de cadastro de skill, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais! O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinoweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinoweb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!